Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui Pastor Melquisedeque, passando para desejar para você um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei qual é o horário que você vai assistir essa aula e desejar para você um excelente final de semana. E aí, como é que foi o seu Natal? Eu só estou gravando essa aula agora porque na semana tivemos algumas atividades aí intensas, tivemos o nosso Natal também e só agora venho aqui para compartilhar algumas dicas para você levar para a sua escola dominical, para a sua sala de aula amanhã, né? Depois de uma semana aí natalina, onde nós rememoramos aí o nascimento de Jesus, né? Porque a verdadeira mensagem do Natal é esta: Jesus nascer nos nossos corações e a todos os dias, mas dentro da data simbólica do calendário ocidental, nós aqui comemoramos, né, o nosso Natal no dia 25 de dezembro. E aí, a sua família foi até a sua casa, você viajou aí para uma cidade próxima e já voltou, já está preparado aí, afiando as suas ferramentas para amanhã? Então quero te convidar para você ver comigo aqui em rápidos minutos sobre preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade, lição de número 13, a última lição do nosso último trimestre do ano de 2025, que tem por textual o Filipenses 3:20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apóstolo Paulo escrevendo uma carta da alegria, a carta aos Filipenses, e por revelação divina escrevendo algo extremamente maravilhoso que nos dá esperança. Pastor Silas Queiroz, no seu livro de apoio, diz que se a antropologia científica e cultural não dá esperança alguma para o ser humano no seu futuro, né, por concepções ateístas e materialistas, nós, pela fé, pela Bíblia Sagrada, temos a esperança, e a antropologia bíblica, ela tem o seu amparo dentro da pessoa de Cristo, que morre, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Gostou disso aí, dessa introdução, desse preâmbulo? Então pegue sua caneca. Opa, olha aqui a minha, que chique. Do Homens de Honra. Ganhei do presbítero José Roberto, nosso líder do Homens de Honra ali na Vila Esperança, né? Ganhei do departamento do Homens de Honra, ali dos nossos varões. Tome seu café aí, aperte o cinto, que nós vamos estudar aqui rapidamente e traremos aqui algumas dicas para a nossa aula de amanhã. Tem gente que fecha a igreja aí, não quer saber de escola dominical, mas nós que amamos a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, e quem dera, né, meus irmãos, que todos os crentes participassem da escola bíblica dominical frequentemente, né? Todos os domingos de manhã, depois de tomar um café, resenhar com os irmãos. Olha que bênção que seria, né? Mas nem todos, mas nós que amamos a palavra de Deus, estudamos de maneira sistemática, temos esse privilégio. Então vamos lá. Primeira dica, é a última lição do último trimestre, é o fim de ano. E aí, o que você preparou para os teus alunos, além da aula? Preparou aí, secretário da escola dominical, superintendente da escola dominical, professor, uma medalha, um certificado, um mimo, algo para incentivar muito mais, especialmente nossas crianças e adolescentes? São dicas que você pode estar trabalhando na sua escola dominical, né? O Emerson Menegassi, fazer a propaganda dele aqui, né? O nosso amigo aqui na cidade de Maringá, ele desenvolveu ali um troféuzinho, né? Então, o que você preparou aí para os teus alunos? Eles estudaram 3 meses, tem alunos que não falta a escola dominical de jeito nenhum. Tem aquele aluno que se matricula e nunca mais ele volta, mas tem aquele que não perde uma. Tem alunos que nunca faltou uma aula no ano de 2025, você sabia disso? Tem, espalhados pelo Brasilzão aí, né? Eu já tive essa experiência aí de não faltar uma aula da escola dominical, né, durante um ano. Então, eu sei que praticamente, alguém pode dizer se é impossível, não é impossível, né? Então, a gente já também ouve relatos de pessoas que não faltam escola dominical, só mesmo quando está se acamado do acamado mesmo nas últimas, né? Mas tem aqueles relatos de pessoas que cumpriram fielmente aí.
Mas, sem falar do ano inteiro, e sim do trimestre, tem aqueles que também não faltam o seu trimestre ali, que está assiduamente na escola dominical. Então nós temos aí alguns domingos durante o ano, não é verdade? Então nós precisamos compreender a relevância, a importância, a pertinência desta escola tão especial e tão maravilhosa, preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Você sabia que depois que nós morrermos, né, segue-se o juízo? Você sabia que o ser humano, quando ele vem a morrer, a falecer, vai seguir uma eternidade? Olha o que Jesus falou a respeito do rico e do Lázaro. Olha o que a Bíblia está falando sobre o Hades, sobre o Sheol, sobre o Guiena, que é o lago de fogo. Observe o que a palavra de Deus está falando, que Satanás e seus anjos estarão lá no lago de fogo, preparado para eles, que o inferno será jogado no lago de fogo, que todos os demônios serão arremessados lá, e todos os ímpios, desde Adão até o último dia, ressuscitarão na segunda ressurreição para o juízo do grande trono branco. Olha aí, gota de escatologia para a gente, né? Entendendo que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, a Bíblia é bem clara ao dizer que no tocar, no ressoar da trombeta de Deus, com voz de arcanjo, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. Mortos aqueles que aceitaram a Jesus, aqueles que em vida eles destinaram a sua vida para o Senhor, e agora eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos com eles subiremos para os céus. Isso é dado por revelação. Tem gente que não acredita em céu, inferno, em Deus e diabo, né? Não acredita nada disso, mas nós acreditamos e pela fé. Então, que isso fique registrado, que nós acreditamos na palavra de Deus. Tem gente que acredita no que quiser, né? Tem gente que faz da vida o que quer, mas nós somos guiados pela orientação da palavra do Senhor. E é recomendado de que você creia que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Nós não estamos aqui para fazer uma lavagem cerebral na tua cabeça, e sim dizer que esta palavra é a palavra que liberta, é uma palavra que transforma, é uma palavra que leva o homem para o céu. Então, haverá dois destinos, né? O destino que nós teremos a nossa eternidade para sempre com Deus, e os ímpios que estarão indo para o lago de fogo e estarão em tormentos. Aliás, quem já morreu, ele está ali com a sua alma de maneira consciente, ele não está no sono da alma, ele já sabe tudo o que está acontecendo, e está em um lugar de tormento todos aqueles que não aceitaram ao Senhor. E os que aceitaram estão ali no seio de Abraão, no paraíso, tal qual o ladrão da cruz, que se arrepende no âmago ali da sua morte, né? Nos momentos finais ali da sua vida, melhor dizendo, ele está do lado de Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Então perceba que para centenas de versículos, dezenas de versículos, a palavra de Deus está traçando algo como a eternidade. Então, não seja como um aniquilacionista que crê que depois que morre tudo acaba, assim como um animal. Não, nós precisamos acreditar que a antropologia bíblica ela é cimentada pela palavra de Deus de uma maneira muito forte, muito poderosa. Pastor Silas Queiroz, em seu livro de apoio, ele traz que a antropologia científica e a antropologia cultural, ela não traz muitas esperanças para o ser humano pós-vida ou para o futuro, porque suas concepções ateístas e suas concepções de maneira muito racionais até e materialistas, elas não comungam de maneira assertiva para que o homem tenha ali uma esperança. Mas nós que acreditamos na palavra,
A antropologia bíblica afirma que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e que ele tem preparado morada para nós. João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, a palavra do Senhor, ela é muito assertiva, ela é perfeita, ela é rema, ela é revelação. Então, que a gente possa entender na introdução da nossa lição que há uma eternidade, né? Então nós estamos aqui com o título que está falando preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. E nós que estamos nesse corpo sujeito a todo tipo de doença, a todo tipo de males, né? Nós seremos os nossos corpos transformados, seremos semelhante aos anjos, né? Com corpos transformados, e viveremos e reinaremos com ele para sempre, porque ele tem reino, meu irmão. Verdade prática, na vinda de Jesus, o nosso corpo abatido será transformado em um corpo glorioso, e como um ser integral habitaremos para sempre com ele no céu. Então, toda a lição aqui que a gente trouxe para os irmãos, a gente falou também de alguns objetivos que estão aclarados, né? Que estão aqui para nós conversarmos com o nosso aluno aí na Escola Bíblica Dominical. Então, eu quero trazer para vocês aqui, primeiro, que é levar os alunos a compreenderem que a esperança escatológica é fundamental para uma vida de santificação integral, ou seja, corpo, alma e espírito. Esse é o primeiro objetivo da nossa lição, que vamos trabalhar amanhã com os nossos alunos. Segundo, alertar os alunos sobre os desvios das teologias modernas que enfraquecem a santificação e a esperança da volta de Cristo. Quanta teologia liberal por aí, quanta teologia desvirtuada, quantas vãs filosofias que têm pervertido a cabeça dos crentes. Só que, meu irmão, você precisa se firmar. Você não pode ficar tomando leite a vida inteira. Você precisa crescer e acessar níveis maiores. Você precisa amadurecer. Tem crente que fica aí 30 anos na igreja e parece que ainda é aquele menino na fé. E não pode ser assim. A criança, quando ela nasce, ela tem todo um processo de desenvolvimento. Ela é bebê, né, aí criança, aí vai crescendo, aí pré-adolescente, adolescente, jovem, né, adulto. Então, ela tem várias fases na sua vida. E nós também, na nossa vida espiritual, precisamos avançar. Tem muito crente, irmão, vou usar o termo bem moderno, né? Muito crente mimimi. Ele não pode passar por nenhuma prova, ele já desiste, ele já abandona, ele já reclama, ele já fala do pastor. Nem parece que ele aceitou Jesus de verdade, nem parece que ele conhece o processo de salvação, nem parece que ele conhece a palavra de Deus. Ele só reclama, só murmura, e não é assim. Então, nós precisamos ficar atentos com essas vãs teologias aí. Ensinar que a santificação deve abranger todo ser. Em vez de você ficar preocupado com o irmão que não te deu atenção, com quem não te deu parte do Senhor, preocupe-se com a sua salvação e com a santificação, o seu corpo, alma e espírito, porque vimos nas lições anteriores que o corpo peca, a alma peca e o espírito peca. É interessante, irmãos, como essa lição foi primordial. Semana que vem já é outra lição, já é 2026, nós vamos estudar a Trindade, mas essa lição do último trimestre do ano de 2025 trabalhou o ser humano como ser tríplice, corpo, alma e espírito, e nós prescrutamos aqui todas as semanas, todas as aulas, dicas importantes para a gente conversar com o nosso aluno. Então, corpo, alma e espírito como preparação contínua para a vinda de Jesus. Temos 3 objetivos e precisamos alcançar estes 3 objetivos. Então vamos lá, vamos avançar aqui para aquilo que o pastor Silas Queiroz trabalhou na nossa última lição. Então deu para entender aqui nessa introdução? Então olha só, ao longo desse trimestre a gente fez uma jornada de estudos acerca do homem, né? Que é a obra-prima da criação. Nós buscamos conhecer sua vontade, né? Ele traz aqui a vontade de Deus para conosco, né, em um todo, no espírito, corpo e alma.
teve uma das lições que a gente trabalhou, que a gente deixa de viver a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Isso é quando o homem faz uma conversão, né? A gente aqui enfatiza também a nossa declaração de fé. O homem é uma unidade na pluralidade e uma pluralidade na unidade. Olha que interessante que o pastor Silas traz. E nesta lição concluiremos enfatizando o propósito da santificação na perspectiva da doutrina bíblica das últimas coisas. Interessante que escatologia é fim do mundo? Claro que não. Escatologia é doutrina das últimas coisas. E Apocalipse? Apocalipse é assim, o fim de tudo. Não, Apocalipse é revelação. E está na palavra de Deus, está aqui, ó, na palavra do Senhor. Então, preservando a esperança escatológica. Então, o alvo é o céu. O alvo celestial aí é um dos fatores essenciais para a preservação da vida, é a santificação integral. Acabei de falar, em vez de ficar reclamando do pastor, reclamando da liderança, porque ninguém foi me visitar, porque ninguém estendeu a mão, porque ninguém cumprimentou, irmão, procure se santificar, procure não faltar culto, procure não faltar a escola dominical, reclama de tudo e de todos, mas não vem para a escola dominical, fala de tudo e de todos, mas não vem para o culto de terça, né, o culto da palavra, só vive a murmurar, crente fraco, ainda no leite. Não, muda essa situação, vira essa chave, né? Mas quem está assistindo a tua aula é só quem participa da escola dominical. Se você compartilhar aí com a tua família, eles vão assistir, vão pegar essa palavra também. Então, deixa aí o teu joia aí e vamos para cima, né? Então, santificação é esperança escatológica, o anseio pela eternidade com Deus. Os aniquilacionistas dizem, morreu, tudo acabou, já era, não tem mais nada. Mas a Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Então, os justos irão para os céus e os ímpios para o lago de fogo. Aliás, o lago de fogo será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta. Depois o inferno será jogado dentro do lago de fogo. E Satanás também. E todos os ímpios também. E passarão toda a eternidade em tormento. Tem gente que fala aí sobre o negócio de sono da alma. Rapaz, você morreu, a tua alma vai estar consciente no Hades. Esperando o juízo. Uma gota de escatologia aqui. Haverá 2 ressurreições. Tem um monte de versículo. A nossa matéria não é essa. São só gotas aqui da escatologia. A primeira ressurreição é destinada aos justos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. No ressoar da trombeta de Deus, na voz do arcanjo, todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados e juntos subiremos aos céus para estar com Ele para sempre. Os ímpios serão ressuscitados em seu corpo na segunda ressurreição, que é a ressurreição para o juízo do grande trono branco. Meu Deus! Perceba que a Bíblia ela não erra, ela é assertiva. Então, diversos textos bíblicos chamam a atenção para nós nos santificarmos. Sede santos, porque o vosso Deus é santo. Né? Santificai-vos. Então, olha só, a vinda de Cristo é um modo de conscientizar a necessidade de um viver santo. A Hebreus 12, 14, 2 Pedro 3, 11 e 14. Então, sabendo disso, a gente percebe que o adversário, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele sempre repete a estratégia adotada lá no Éden, né? O que é? Buscar confundir a mente do ser humano e desvirtuá-lo, desviá-lo da perspectiva estabelecida pelo Criador. O conceito mais comum de pecado é errar o alvo. A nova vida em Cristo é uma correção do alvo. Visa tirar-lhe da limitada e miserável perspectiva meramente terrena e finita e nos sintonizar com o propósito celestial e eterno. Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 3 a 5. Então Paulo vai escrever essa carta aos irmãos lá em Colossenses, trazendo algo muito forte.
Se lá no Éden Satanás conseguiu seu intento conosco, né? Ele não pode conseguir. Nós precisamos estar nos santificando sempre. Nós precisamos estar fugindo da aparência do mal. Se lá no Éden ele conseguiu o seu intento e nós acreditamos, né, na palavra de Deus piamente, aqui nós precisamos vigiar e orar constantemente, porque nós herdamos uma natureza pecaminosa na queda do homem. Eu fiz questão aqui de abrir Colossenses capítulo de número 1. Essa é uma carta muito poderosa, irmãos. Uma revelação da palavra de Deus na cidade de Colossos, escrita pelo apóstolo Paulo. Essa cidade era muito próxima à cidade de Laodiceia também. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Olha o que Paulo introduz. Ele vai falar sobre a fé, o amor dos colossenses, né? Vai tratar aqui a oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. E vai falar de Jesus Cristo como autor da nossa redenção e a imagem visível de Deus. Então, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança. Olha, os filipenses tinham uma esperança, né? Que vos está reservado nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade e do evangelho, né? E que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma carta já sabendo que os próprios irmãos em Colossos tinham uma viva esperança, né, da redenção, e a esperança deles gritava forte no coração, estaria nos céus. Se o pecado é errar o alvo, se o pecado é um preceito violado, se o pecado tem como consequência afastar o homem de Deus, a justificação do pecado, o sangue derramado na cruz do Calvário e também o Cristo que foi para o céu e enviou o Consolador, entendendo a sua segunda vinda, se traduz na esperança que o ser humano precisa ter, em que Cristo irá de uma vez por todas, né, nos tirar dessa condição terrível que estamos aqui, em uma sociedade totalmente deplorável, em um pecado que permeia, né, a alma do ser humano, e um dia estaremos na eternidade com o Senhor. Toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, e Cristo, ele vai reinar para sempre, destruirá a Satanás, né, lançará ele no lago de fogo, e ele ficará lá em tormento eterno, e nós reinaremos com o Senhor para sempre. Interessante que essas gotas de escatologia que permeiam toda a nossa lição, o nosso último trimestre, ela faz parte também do anseio da alma do homem, né, da criatura estar com o seu Criador. Oposições à visão celestial. Jesus enfrentou terríveis oposições durante seu ministério. Você vai ter isso muito claro quando você lê os evangelhos, especialmente sinóticos, né, de tanto que Jesus foi perseguido. Capítulo 23 de Mateus, Jesus Mateus tira para escrever o fator de que Cristo foi veementemente, né, ali a corrigir aqueles homens hipócritas, aqueles fariseus que mais pareciam sepulcros caiados. Então olha só, Jesus enfrentou terríveis oposições, a começar pela tentação, né, lá no começo do seu ministério, quando ele passou 40 dias ali no deserto. E depois, ao findar daqueles 40 dias, foi tentado pelo diabo. E o diabo queria mudar o propósito do Messias e confiná-lo aos limites das conquistas terrenas. Então, na tentação que o diabo faz a Jesus, naquele deserto, ele apresenta os reinos, né? E Jesus fala que meu reino não é deste mundo. Olha só que forte, né? Meu reino não é deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. O apóstolo Paulo também travou grandes combates com seus opositores. Tinha gente que viajava para ir atrás de Paulo, para confrontar, para ver se Paulo caía em alguma palavra, para rebater. E Paulo sofreu, meu irmão. Capítulo de número 9 de Atos vai falar que Deus fala para Ananias: vai que este para mim é vaso escolhido, e eu vos mostrarei o quanto deve padecer pelo meu evangelho, né? Um homem que perseguiu, um homem que
consentiu na morte, né, de Estevão, estava agora sofrendo, né, tudo e mais um pouco nas mãos dos seus opositores. Por quê? Porque Deus levantou ele como apóstolo dos gentios. A pregação do evangelho chegou a pessoas que não eram judeus. E isso deu até um desconforto no próprio colegiado dos apóstolos. Mas Paulo, ele enfatiza que ele não foi apóstolo pela vontade humana, e sim pela vontade de Deus. Então, ele travou aí grandes embates, né, dos seus opositores que insistiam aí em reduzir o evangelho a temas e questões temporais, principalmente o gnosticismo naquela época, né? Aos coríntios ele advertiu acerca dos que não criam na ressurreição dos mortos, um engano que limitaria a eficácia da fé cristã a esta finita vida. E ele combate isso lá na Grécia, em Atenas, né? Quando ele prega ali, se aproveitando da situação, do bom sentido da palavra, viu ali uma inscrição ao Deus desconhecido e começou a pregar. E quando ele vai tratar do assunto da ressurreição, os gregos ali, não sei se estoicos, não sei se epicureus, né, aquela escola de Platão, de Plotino, que era muito forte, eles falam, sobre isso a gente vai te ouvir depois, em outro momento, porque eles tinham seus ouvidos agravados e não queriam ouvir a verdade, né? Quem sabe muitos sofistas estavam por ali, não é surfistas, irmãos, é sofistas, né? Vendedores do saber. Quem sabe ali os descendentes, os discípulos, né? Discípulos dos discípulos dos discípulos de Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, todos aqueles homens que herdaram, né, do berço aí dos filósofos socráticos e pré-socráticos. Então, eles estavam ali a debater, a discutir e não ouviram Paulo. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis, né? O próprio apóstolo Paulo traz na sua carta, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, entendendo que 1 Coríntios capítulo 15 é um tratado sobre a ressurreição de uma maneira muito primorosa que Paulo faz, né? Ele descortina ali, né? Rasga ali a revelação e nos mostra de maneira muito forte, de maneira muito clara, né, o que é a ressurreição e que precisamos crer, porque senão a nossa fé é uma fé vazia. Inimigos da cruz de Cristo. Aos Filipenses, Paulo combateu os que pensavam somente em coisas terrenas. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Paulo bate colocado, ele está instruindo os irmãos aos filipenses, né, para que quando eles fossem ali até falar da palavra do Senhor, eles pudessem entender para quem é que eles estavam falando, porque na cidade havia muita gente que o Deus deles era o próprio umbigo, né? Era o próprio aí o ventre. Então era uma confusão só. Então eram inimigos da cruz de Cristo, eram inimigos aí do evangelho verdadeiro, que o evangelho se traduz em boas novas. Então diante disso o apóstolo proclamou: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses capítulo de número 3, versículo 20 e 21. E há ensino semelhante também aos Colossenses, que a gente já falou aqui, e aos Tessalonicenses também. Então, vencemos aí o tópico 1, e no tópico de número 2 a gente vai falar sobre perigos das teologias modernas. Antes da gente entrar num assunto que parece muito atual, né? E aqui eu usei a palavra parece de maneira proposital, finalize aí o primeiro tópico resgatando, né, textos como Colossenses, Filipenses, Tessalonicenses. Abra para o teu aluno, já vai, você tem um grupo da tua sala da escola dominical, pastor, tem um monte de grupo já, não sei o quê, mas se você professor que está me ouvindo aí, tem um grupo de WhatsApp, já vai provocando aí ao longo da semana, né? Já vai falando aí para alguém trazer alguma pesquisa, né? Falar ali em breves minutos,
né, o que esse primeiro tópico se traduz na prática, né? Faça um comparativo dos tempos em que Paulo viveu para os dias de hoje, as sedes que permeavam naquele tempo e que permeiam hoje. Então a gente consegue, irmão, está muito claro esse primeiro tópico aqui, né? O pastor Silas foi muito assertivo em trabalhar os inimigos da cruz de Cristo, que até hoje isso existe, né? E de falar um pouco também sobre a santificação, principalmente a perspectiva no Novo Testamento, as oposições à visão celestial, né? E a preservação da esperança, porque nós precisamos ter esperança, e a esperança de que vamos estar com o Senhor se dá a partir da sua ressurreição, porque se Jesus não ressuscita, ele seria como os líderes religiosos e políticos que todos morreram, estão lá, né? Os seus ossos estão depositados lá nos seus mausoléus, mas Jesus ressuscitou. Então vamos lá. Segundo tópico aí, partimos para o perigo das teologias modernas. Que tipo de aula você vai dar? Você vai dar uma aula aí narrada, uma aula mais expositiva, alguém vai ficar lendo os tópicos para você e você vai descortinar, você vai trazer um slide, você vai pedir para a tua sala se reunir em grupo, dar 5 minutos para cada um comentar um tópico. Então a metodologia ela é múltipla, ela é muito plural e você pode, né, esgotá-la. Esgotar não vai esgotar, mas você pode aí maximizar, ampliar e ter bastante coisa que você vai trazer. Perigo das teologias modernas, um cristianismo secularizado, né? Isso daí não é tão de hoje, né? Não é tão moderno, né? Mas a palavra moderna se aplica, porque se a gente entender o penduricalho, o varal, né, da história, a gente vai ver várias fases, né? Principalmente quando a gente vai trabalhar na teologia, né, a patrística, a Idade Média, o Renascimento, né, o Iluminismo, a Modernidade, o Iluminismo, a Contemporaneidade, a Pós-Modernidade. Então, em todo esse varal da história, a gente vai ver e perceber. Só que, puxando agora para os nossos dias, a gente vive esse perigo, né, secular reduzido a pautas e militâncias ideológicas, sociais, políticas, econômicas, enfrentada por expedientes meramente humanos, né? É moderno, talvez, pelo toque da palavra, mas isso desde sempre acontece, né? Esses movimentos para distorcer, para nos afastar do Senhor. Mas eu entendi aqui a proposta, né? Porque realmente hoje a gente tem de tudo e um pouco, só que com um toque, um plus a mais. Como assim? Hoje tudo é instantâneo. Hoje você consegue assistir guerra pela TV, pelo celular. Imagina você está no metrô em São Paulo, né, com o teu celular e começa uma guerra em qualquer país. Você está assistindo instantaneamente. Então, há um perigo sim, muitas ideologias, muitas militâncias. Que mais? A gente tem aí um evangelho secularizado, liberal, né? Venha como tá, fica como tá, minha igreja é assim, faz dessa maneira, é desse jeito. E nós ficamos preocupados, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o nosso caminho, que é o caminho da verdade e a vida, que é Jesus Cristo, é um caminho de renúncia. Então vamos lá, assiste-se à difusão de uma teologia pública, que não confronta o pecado. Para que confrontar o pecado? Para sermos engolidos pelos comentários? Para sermos engolidos pelas argumentações? Porque todo mundo tem o seu ponto de vista, e todo ponto de vista é visto de um ponto. Para que denunciar o pecado? Se eu não sou um profeta, se eu não tenho mais aquele ministério profético, não, venha como estás, olha aí, ó, Deus só quer o coração. E aí o ser humano vai se alienando, vai se acostumando, né? Para que ir para a igreja? Vai se desengrejando, né? Então, olha a confusão que está acontecendo. Que ninguém quer mais renunciar. Quem é que quer viver uma vida santa, né? Uma vida contra o pecado. Você acha que foi fácil para Daniel? Ah, mas hoje é muito difícil. Mas e na época de Daniel na Babilônia, você acha que foi fácil?
Sadraque, Mesaque, Abednego? Você acha que foi fácil para José, sendo jogado numa masmorra, sendo acusado de um crime que não cometeu? Cara, ele foi preso injustamente, ele estava no Egito. No Egito, Faraó era praticamente um deus, se sentia um deus. Para todos lá ele era um deus. Você acha que foi fácil servir a Deus na época da Segunda Guerra Mundial? Você acha que foi fácil servir a Deus na época de Herodes? Que além de ser rei dos judeus, ou para além de ser rei dos judeus, era um vassalo do César, do imperador romano. Você acha que foi fácil, meu irmão? Nunca foi fácil, né? Você acha que foi fácil ser crente na Covid-19? Que está bem aí há 4 anos atrás? Não foi fácil. Mas eles confundem, eles empobrecem o sentido da relevância da fé, enfraquecendo a missão da igreja. Você é enfático, é por fé, não adianta. Não adianta você vir com os teus argumentos querendo mudar, porque é por fé. Já falei que a ciência vai comprovar o que ela quiser comprovar. Agora a fé ela vai nos mostrar a revelação da palavra de Deus. Não adianta, eles podem vir com ideologias, eles podem vir com militância, eles podem achar que a gente é quadrado, eles podem dizer que a gente faz lavagem cerebral, eles podem dizer que agora, né, o cristianismo novamente se funde com política, que não sei o que. Eles podem falar o que quiser. Eu estou falando da palavra de Deus. E muita gente não vai acreditar, mas um monte de gente vai acreditar também. E um dia Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai acontecer. Os teólogos, né, têm um consenso de que a Bíblia tem 8.100 promessas. E muitas delas já se cumpriram. Né? O próprio Deus falou: olha, vocês vão servir no Egito 400 anos, mas depois eu vou tirar vocês com mão forte. E não aconteceu? Aconteceu. Vocês vão lá para a Babilônia, vão passar 70 anos, mas ao fim de 70 anos eu vou tirar vocês de lá, né? E vou fortalecer o meu povo. Vai ser reestruturado lá a cidade pela mão de Neemias, vai ser estruturado lá o culto ao Senhor com a pessoa de Esdras, com o escriba Esdras. O negócio vai voltar a ser a glória da segunda casa, será maior do que a primeira e tal, pá. Tem tudo isso e mais um pouco, não é verdade? E também nós estamos pregando há 2000 anos, Jesus vai voltar, e quando ele voltar, se cumpre uma grande promessa de que quem morrer com Cristo vai subir, e quem tiver nessa vida aqui terá o seu corpo transformado, e nós adoraremos o Senhor para sempre. É o conteúdo da nossa lição. Eu não estou pregando, eu estou sendo enfático. A nossa lição, o pastor Silas Queiroz, ele traz isso nós precisamos confrontar o nosso aluno. A gente precisa trazer o nosso aluno para entender a palavra de Deus. Chega de dormir até tarde no domingo. Levanta, meu irmão, faz um café. Tu não falta aula, tu não falta o teu trabalho, porque se tu faltar o teu trabalho vai ser descontado no teu salário. Mas igreja a gente falta, irmão, a gente falta assim, ó. Vai deixando, aí deixa para depois, daqui a pouco você vê crentes semanais, crentes quinzenais, mensalistas, trimestrais, semestrais, anuais, crentes que só vai uma vez no ano. Jesus vai voltar, esses caras vão ficar. Eles não sobem porque eles não têm uma vida com Deus. Adúltero não sobe, efeminado não sobe. A palavra de Deus está falando fortemente ao nosso coração. Então entenda que a palavra de Deus, ela é algo que vai no âmago do ser humano. Não sobe, irmão. Está na palavra de Deus, não é eu que digo. Processe a palavra então. Não vou processar a pessoa, processe a palavra. Então processe Deus. Essa palavra é dele. Somos instrumentos para cimentar um caminho que vai levar para os céus. Não eu quero pagar para ver. Quero pagar para ver. Não seja assim. Entenda que a palavra de Deus, ela é fato. Ela é real. Tem muitos falsos discursos. O cristianismo moderno corre um sério risco de ser marcado, em parte, mais por discurso do que prático. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele falou uma vez em uma pregação, em uma palestra que ele estava dando, que ele diz assim: a gente tem número, mas a gente não tem o efeito que deveria ter esse número. Né? Tem muita gente, a igreja evangélica brasileira é inflada, inchada, tem número, mas não tem mudança, não tem transformação, né?
Isso ganha uma amplitude ainda maior em tempos de comunicação tão voláteis, oriundas de canais mais voltados à cultura, à intelectualidade, às supostas vozes aí cristãs que criticam toda e qualquer tradição, ignorando seu fundamento. Agora, ser conservador é motivo de chacota, meu irmão. É motivo de chacota. A sociedade está virada aos avessos. Como pentecostais clássicos, devemos nos precaver de teologias modernas e alheias, né, a realidade do crente no seu cotidiano, em seu bairro ou comunidade rural, e permanecer crendo e praticando e pregando um evangelho simples, porém integral e poderoso. Jesus salva, cura, batiza e em breve voltará. E quando se perde o senso da iminente volta de Jesus, compromete-se o valor da santificação. E coloque uma coisa na tua cabeça, querido professor, não é o uso e costume, irmão, é a doutrina. Soteriologia, armatiologia, teontologia, escatologia, é Bíblia. A gente precisa parar de ficar se degladiando com coisas efêmeras e passageiras, né? O ethos, o comportamento moral, cultural, ético dentro da nossa denominação é uma coisa, a doutrina da palavra de Deus é outra, né? Claro que a gente tem um jeito. Ah, meu Deus, mas a Assembleia de Deus não usa muito terno e gravata, é o jeito da denominação. Você não está contente, meu irmão? Então, você tem um menu, você tem um cardápio, um leque enorme para você escolher onde você quer ir. Você não é obrigado, mas uma vez que você está na instituição, olha, eu fui do Exército, eu servi o Exército, eu servi as Forças Armadas do meu país. Rapaz, mas tinha hora para levantar, para tomar banho, para comer, para tomar café, almoçar, jantar, sair. Não é de qualquer jeito. Você não entra numa instituição como o Exército de qualquer maneira se você é militar. Você não vai para o fórum de qualquer maneira. Você não vai para o fórum com roupa de praia. Entenda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Palavra de Deus é uma coisa, usos e costumes é outra. O que você deve puxar o teu aluno é para a palavra de Deus. É para você combater falsos ensinos, teologia coach, teologia que só agrada o coração, teologia vãs teologias. E você precisa marcar isso de uma maneira muito forte na tua vida. Você precisa virar a chave. Você precisa deixar de ser um cara mimimi, que tudo te afeta. Você precisa resistir. Pedro resistiu. Todos os apóstolos, leia o livro Os Mártires, leia as catatumbas de Roma, leia os pais da igreja de Hans von Campenhausen, leia os livros da história, meu irmão. Teve gente que derramou sangue e resistiu, e a gente vive uma sociedade fragilizada, enfraquecida, porque a gente tem medo de falar a verdade, porque vamos pegar processo, porque isso, porque aquilo, porque um público vai achar ruim. Pregue a palavra, fale a verdade. Não fique jogando os panos quentes, sobe no púlpito gente de qualquer jeito, a gente passa a mão na cabeça de muita gente. Irmão, nem todo mundo vai subir para o céu, porque não quer, porque não se dobra, porque não se curva, porque não se humilha, porque não renuncia. Não adianta. Ah, o pastor agora está pregando, a palavra está falando conosco, é um estudo da palavra sistemático aqui, que todos os domingos a gente dá. Então é preciso a gente entender isso. A gente peca, meu irmão, e Jesus perdoa o nosso pecado, mas a gente tem que mudar de vida. Ninguém está dizendo que homem nenhum na face da terra não peca, que obreiro nenhum, que crente não vai pecar, vai falhar, vai errar, mas o negócio é não continuar no erro. Falhou lá atrás, Jesus perdoa, agora segue, meu irmão. Porque ninguém é obrigado também a ficar preso no passado. Siga, né? Vá adiante. Davi pecou, mas seguiu. Moisés pecou, mas seguiu. Está na palavra de Deus, né? O próprio Pedro teve as suas várias fases. Ele é a tradução perfeita, muitas das vezes, da gente, nós como seres humanos, que peca, que falha, que erra, mas nós precisamos avançar. Então, teologias seculares e distorcidas enfraquecem a missão da igreja e desviam o foco da santificação e da volta de Cristo. Jesus vai voltar. Deixe isso claro para o teu aluno, converse com ele, ouça o teu aluno, né? Faça uma roda, faça extra classe. A gente está sempre colocando dicas aqui importantes. Cita um livro bom, uma pesquisa boa, né?
passa um vídeo ali de 2, 3 minutos, a realidade da volta de Jesus. Nós estamos com gotas de escatologia aqui muito presentes. E terceiro, conservar o espírito, a alma e o corpo. Para quê? Para o retorno de Cristo. Ele vai voltar. Essa esperança ela não pode morrer. Essa lição não poderia estar mais recheada. Não está perfeita. Porque está falando da palavra de Deus. Está falando de algo muito prático. Jesus está para voltar. Hoje nós estamos vivendo e convivendo com o advento da inteligência artificial. Uma inteligência que ela vai aprendendo. Ela não é só um Android que você dá um comando e ele tem que fazer o que você mandou. Eles vão aprendendo, vai se ramificando. Daqui a alguns anos, a própria inteligência artificial ela criará outras inteligências sem a autonomia humana, sem o ser humano melhor colocar a mão. Ela será autônoma, né? Tudo vai se encaminhar para um momento em que a humanidade ela não, de repente, está preparada. E é quando o Senhor volta, é quando o Senhor... Claro, eu não estou aqui traçando um calendário, é uma forma de falar, porque na nossa teologia a gente acredita, né, que a gente não sabe o dia nem a hora, ele vai voltar. E isso é o que importa. O que importa para nós é que precisamos vigiar e orar, porque ele vai voltar. A gente não tem que estar preocupado com calendário, com profecia disso, com profecia daquilo, porque isso vai acontecer, porque isso não vai. Não, a gente precisa acreditar que ele vai voltar e precisamos estar preparados. 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo apresenta a santificação intimamente ligada ao propósito da eternidade. É muita gente sem santificação e é por isso que dá problema na igreja. Porque em vez de se santificar, está falando mal, está fofocando, está reclamando, está brigando com o líder, mas não se santifica. Isso é, irmão, uma lição muito clara aqui, né? Em uma epístola que é iminente, trata da volta de Jesus, o apóstolo dedica o último capítulo a abordar exatamente a obra da santificação. Irmão, isso aqui é para nós, isso aqui não é para o de fora, porque o que está lá fora, ele precisa entrar no caminho. Isso aqui é para quem já está no caminho. Isso aqui é para nós, isso aqui move a gente, ele bate desde a porta até no altar. Ele bate em todos, porque a santificação, irmãos, é algo que Deus requer, e nosso Deus é santo. Nós poderíamos ser exterminados, porque nós somos pecadores no último grau e ele é santo. Então observe aí, do versículo 12 ao 22, Paulo refere-se aos deveres do cristão em sua vida pessoal, comunitária, concluindo com eficácia a advertência: abstende-vos da aparência do mal. Não é nem se abster do mal, é da aparência do mal. Na sequência ele aborda a obra divina como processo de santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, que sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não escreve isso de si mesmo, Paulo escreve isso por revelação divina. O desejo do apóstolo era que, uma vez santificados, os tessalonicenses permanecem conservados em santificação e prontos para o retorno de Cristo. E o pastor Silas, ele conclui aí como uma santificação completa, conscientes da nossa imperfeição, que nós somos imperfeitos, e de que ainda habita em nós uma natureza carnal, devemos desejar buscar constantemente a aperfeiçoar, né, em santificação, a se aperfeiçoar em santificação. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Santificação completa, na qual parte alguma de nosso ser fique de fora, né? Parte alguma do nosso ser fique de fora, nem mesmo dos nossos afetos, pensamentos e intenções, e tudo deve ser santificado, espírito, corpo, alma, e que vivamos desfrutando de uma profunda convicção da nossa salvação, anelando pela vida de Cristo. Se algo faltar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Ei, deixa eu te lembrar aqui, né, da história que conta de que Lutero, Satanás, foi lá, colocou lá uma lista de A a Z, é pecador, né? Mas escreve aí, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Meu irmão, nós temos um repertório maravilhoso, né? Demos aula aqui, fundamentados na palavra de Deus e usando também o livro de apoio do nosso pastor Silas Queiroz. A lição está extraordinária, né? Você pode trazer o teu aluno
há uma convicção mais plena da salvação dele através do evangelho pregado, né? Então nós precisamos descortinar isso aqui na nossa aula. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você de uma maneira muito especial. Eu deixo meus agradecimentos então ao pastor Antônio, meu presidente aqui na IAD Semar, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Campo Eclesiástico de Maringá, ao meu amigo pastor Jackson Ferreira, toda a sua família. Desejo aí também mandar, na verdade, um grande abraço a todos os 40 dirigentes aqui do nosso campo, superintendentes da Escola Dominical, a querida Vila Esperança, a congregação que por misericórdia de Deus a gente pastoreia, papai, mamãe, as minhas irmãs que estão lá na cidade de Porto Velho, que passaram o Natal juntos, meu papai, a toda a minha família que está ali, a minha esposa e os meus filhos, que estamos aqui nessa batalha constante, e também aos meus amigos do Brasil e fora do Brasil, ao meu amigo Jade lá nos Estados Unidos, que está ali de caminho para a Flórida, ao pastor Daniel ali em Austin, no Texas, Deus abençoe, ao meu amigo Bruno lá em Portugal, que Deus te abençoe, Bruno, de uma maneira muito especial, tá bom? E todos os meus amigos espalhados aqui na região sul, sudeste e norte, nordeste do nosso país, Deus abençoe vocês, que vocês tenham um 2026 muito abençoado, A gente vai se ver agora só permitindo Deus em 2026. Então, nesse vídeo eu desejo para você um excelente ano, um feliz ano novo, que você passe aí, juntamente com a tua família. Geralmente a gente passa na igreja, a nossa virada do ano. Lá na Vila Esperança vai ter culto, tá bom? Culto da virada. Você é o nosso convidado mais do que especial, tá bom? Depois nós vamos estar juntando as panelas lá, fazendo uma ceia maravilhosa, vai ser bem legal, tá bom? Você que está com a sua família aí, venha. Estamos ali na Avenida Campolina 917, ali a Assembleia de Deus da Vila Esperança, do bairro Vila Esperança, E deixando aí então meu abraço ao Dr. Rodrigo, que teve a paciência aí, de estar conosco todo esse trimestre e sempre ali distribuindo esse material tão especial. Pastor Robson, Lara, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Presbítero Zé Roberto, o excelente trabalho que tem feito. Enfim, todos os professores e amigos, de perto e de longe, que estão aí, tá bom? Todos os meus amigos pastores, um grande abraço e que a tua escola dominical seja frutífera e que 2026 seja muito melhor que 2025. Deus abençoe, um grande abraço e até 2026.